O privilégio do planejamento econômico em detrimento do planejamento social no país resultou diretamente no êxodo rural, primeiramente da população mais carente da região nordestina e mais tarde de todo o território nacional. A economia foi regulada quase como um todo por ciclos econômicos embasados nas riquezas naturais do país, caracterizado como uma colônia econômica de exploração, supridora de mercados internacionais com minérios e grãos produzidos em espaços altamente devastados nos processos produtivos. Em meados da década de 1930, o mercado nacional precisou elaborar estratégias para estabilizar a economia. Mas não seria exagero afirmar que as tentativas brasileiras de planificação global se constituíram em uma série de atividades frustradas. Economistas consideram que uma economia planificada é aquela racionalizada previamente, sendo que as decisões econômicas são determinadas por um plano e não pelo mercado. Silva argumenta que o Estado, em sua conjuntura atual, continua exercendo o papel de regulador da ordem política, social e territorial. Entretanto, o agravo se concentra nas decisões que fomentam a degradação ambiental. Exemplos disso são os programas Brasil em Ação, lançado em 1996, o programa Avança Brasil, de 2000, e o Plano Plurianual, que é de 2000 a 2003. Esses programas voltavam-se para as questões econômicas internas do país, o que incluiu o planejamento territorial, envolvendo obras de infraestrutura, tendo como principal foco a Amazônia, que visava baixar o valor do transporte de grãos na região. Com isso, os principais beneficiados seriam os grandes produtores agropecuários, a indústria de alumínio e as usinas hidrelétricas. Desse modo, tais medidas não promoveram avanços nas políticas ambientais no Brasil. Ao contrário, tiveram impactos negativos sobre a Amazônia. Compreende-se que as questões econômicas estão atreladas às questões ambientais e sociais, existindo um tripé indissociável, em qualquer que seja a qualidade do planejamento. Ou seja, então, a questão econômica, ela está atrelada às questões ambientais e sociais também. Na história, é possível averiguar que as grandes transformações geradas por processos de reforma política, democratização, cidadania e atuação de movimentos sociais possibilitou uma nova configuração para as lideranças de cidades que se viam como motoras para um desenvolvimento econômico global. Vieira e Kader ainda apontam que a política ambiental nacional apresenta certo avanço nas três esferas do poder e na sociedade organizada, contribuindo para a melhoria da governança ambiental. Esse esforço interdisciplinar, contudo, não garante que as políticas, ao serem definidas, contemplem interesses socioambientais. É também nessa esfera de atividades que se destaca toda a avalanche de concepções falaciosas, informações infundadas e achismos acerca da sustentabilidade ambiental, como apresentado anteriormente, que tergiversam sobre os reais conceitos de natureza e de meio ambiente, como se fosse um entrave ao desenvolvimento, quando na verdade é um elemento propulsor deste. Mas o que é desenvolvimento? Quais são os tipos de desenvolvimento? Segundo Santos, entre outros, indicam que tal formulação se firma em três visões paradigmáticas: desenvolvimento como crescimento econômico, desenvolvimento como satisfação das necessidades básicas e desenvolvimento como elemento de sustentabilidade socioambiental. Sob a perspectiva do darwinismo social,
mesmo que criticada, a expansão, o progresso e o crescimento das sociedades, sobretudo a ocidental, que estaria embasada no modelo a ser seguido pela aparente autorregulação, sustentação, independência e desenvolvimento. Assim, a face econômica do conceito de desenvolvimento se expressa de maneira flagrante no âmbito do sistema capitalista, marcando para sempre a aparente sinonímia do desenvolvimento como um processo essencialmente econômico. Assim, a ideia de desenvolvimento como uma perspectiva econômica será associada rapidamente à de planejamento, chegando à máxima planejar para desenvolver. Silva concebe a existência de 4 principais tipos de planejamento separados em 4 áreas, que são elas: a área econômica, a área de ordenamento territorial, a área socioeconômica e a área socioambiental. Essas esferas de planejamento podem ser alvo de mais especificações ou subplanos, no âmbito de um plano diretor municipal. Pode ser elaborado um planejamento físico-territorial, ou um planejamento ecológico ou ambiental. Pode ser detalhado no plano para destinação de resíduos sólidos, no plano de recuperação da mata ciliar, no plano de saneamento ambiental e etc. O sucesso de um processo de planejamento está bastante relacionado à experiência de quem o pratica, entendida pela implicação de um conhecimento prévio apreendido. Pelo menos, se entendemos por experiência a reunião de informações úteis e a seleção de métodos mais adequados, extraímos de um processo de tentativas, ensaios e erros. Nesse caso, experiência não é o que acontece conosco, mas o que fazemos com o que nos acontece. Essa expertise, conquistada sobretudo pela prática, possibilita que o planejamento não corra o risco de ser confundido com gerenciamento. O primeiro, ou seja, o planejamento, ele opera por fases, e o segundo, ou seja, o gerenciamento, é intrínseco a uma dessas fases. Sendo assim, um momento, parte do processo inteiro que é o planejamento. Ainda que o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental pareçam incompatíveis, associá-los e insistir na sua interação constitui-se num dos mais importantes desafios do momento. Ou seja, a gente sempre tem que pensar como um todo, né, a questão econômica e a questão da sustentabilidade ambiental, né? Porque os dois estão sempre atrelados, né? Eu digo assim que não adianta, né, de nada a gente estar bem desenvolvido economicamente, mas não ter sustentabilidade ambiental, né? Então, deve ocorrer, né, um planejamento funcionando como um todo, né? Pensando em todos no todo mesmo, né? Tanto na economia quanto na questão ambiental. Porque depois a gente acaba pagando o preço, né? Os desastres, né? Tudo isso acaba vindo com o tempo. Então, tem que ser pensado como um todo, a questão econômica e também a questão ambiental, né? Da sustentabilidade ambiental. Então, agora eu vou estar falando sobre a questão da degradação da natureza e dos recursos naturais e a necessidade do planejamento ambiental, né? A degradação da natureza é entendida, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, como a alteração adversa das características do meio ambiente. Dentro dessa concepção, podemos perceber a existência de mais de um sentido, embora não seja dúbio sobre a existência de uma diversidade.
No entanto, uma questão importante decorre dessa concepção, aquela que remete à responsabilidade da ação. Quem é o autor da adversidade? Knopf define como área degradada toda a área que por ação natural ou antrópica teve suas características originais alteradas, além do limite de recuperação natural, exigindo assim a intervenção do homem para sua recuperação. Então, segundo Knopf, isso é uma área degradada, né? Quando o homem acaba explorando mais, né, do que a capacidade da natureza de se recompor, né? De se recuperar, digamos assim. E acaba que o homem tem que intervir para possibilitar essa recuperação dessa área degradada, né? Nesse sentido, o homem é ao mesmo tempo o causador do impacto, né? E também o responsável pela recuperação do ambiente. O decreto número 97.632, de 10 de abril de 1989, define perturbação ambiental como processos resultantes de danos ao meio ambiente, pelos quais se reduzem algumas de suas propriedades, tais como a qualidade produtiva dos recursos naturais. A degradação e a perturbação ambiental podem ocorrer das seguintes formas: pela contaminação por substâncias nocivas e de baixa biodegradabilidade de várias origens, tais como resíduos urbanos, agrícolas, industriais, agrotóxicos, deposição ácida. Pode ocorrer também essa degradação e perturbação ambiental pela degradação da estrutura física ou química, que inclui a erosão, a compactação por meio do uso de máquinas pesadas e a degradação devido aos riscos ambientais. Também pelo uso indevido de resíduos como resultado de atividades que ocupam espaço, como o urbanismo, a expansão da infraestrutura de transporte ou projetos estruturais na agricultura. Então, como eu falei no primeiro vídeo, né, sobre esse assunto, eu destaquei principalmente, né, as questões de poluição atmosférica, poluição do solo, da água, o aquecimento global, né, o efeito estufa, as chuvas ácidas, tudo isso. Mas ainda existem vários tipos, né, de degradação ambiental, de perturbação ambiental, que tanto entre eles, né, estão por contaminação, né, por substâncias nocivas e de baixa biodegradabilidade, como eu citei no primeiro vídeo, né, os resíduos agrícolas, resíduos industriais, urbanos, agrotóxicos, né. Isso acaba degradando o solo, a água, também a atmosfera, né? Principalmente a atmosfera por meio da queima de combustíveis fósseis, né? Nas fábricas, né? Ocorre muito isso. Também no trânsito, né? Os carros acabam contaminando muito a atmosfera. Ainda, né? Por questões que acabam degradando, né, e agravando a erosão, né, do solo, e também pelo uso indevido de resíduos, né, que acabam contaminando, né, e degradando e perturbando, né, gerando a degradação e perturbação ambiental. Venturi define recursos naturais como
qualquer elemento da natureza que possa ser explorado pelo homem. Isso são os recursos naturais, os quais podem ser classificados como não renováveis e renováveis. Um exemplo de recurso natural renovável, a luz solar, por exemplo, né? Um exemplo de recurso natural não renovável são aqueles que a gente vai lá, retira da natureza e ele não consegue se renovar, né, sozinho. Então, os recursos renováveis são aqueles que, a princípio, não se esgotam, pois sua renovação é permanente, como a água, os solos, a vegetação, a luz solar. Os recursos não renováveis têm disponibilidade limitada, ou pelo menos levam um tempo muito superior ao da vida do homem para se renovarem. Por exemplo, petróleo, ferro, manganês, cobre e etc. Há também os recursos naturais inexoráveis ou intangíveis, que são aqueles que não se esgotariam mesmo com intenso uso, como a energia solar e os oceanos. Esses são os inexoráveis ou intangíveis, que de forma alguma irão, né, digamos que acabar, né, se esgotar. Ainda que apresente uma facilidade didática, essa classificação remete ao questionamento acerca da renovabilidade dos recursos naturais. De fato, grande parte dos recursos naturais renováveis não é de fato renovável, visto que depende necessariamente da intensidade do impacto e do tempo decorrido de sua exploração, como é o caso dos solos. Eles são alvo de intensas degradações. Então, por exemplo, o solo é um recurso natural renovável, mas se ele for extremamente degradado, né, extremamente tirados os seus nutrientes, né, que ele for ali utilizado de uma forma muito sem parar, você ficar ali retirando esse solo e nunca renovando ele, nunca fazendo uma adubação, fazendo uma recuperação de solo, ele acaba que se tornando como se fosse um recurso natural não renovável também, né? Então, os solos eles são alvo de intensas degradações, pois além da superexploração da produção agrícola, o homem moderno, urbano e dotado de todo o aparato tecnológico deposita nos solos resíduos em quantidade muito superior à que a natureza pode reciclar. Então, a decomposição dos elementos da natureza ou de ambientes degradados pode ocorrer em temporalidades distintas. Para a vegetação, estima-se uma renovação em aproximadamente 20 anos. A recuperação dos solos, por outro lado, demanda algumas centenas de anos. A disposição geográfica dos elementos da natureza de interesse econômico e também dos recursos naturais desempenha importante papel na condição de sua renovação ou não. Podemos notar isso, por exemplo, em recursos próximo de áreas produtivas mais degradadas e de mais difícil recuperação, tendo em vista seu constante reuso e exploração. Quando despertam muito interesse para a exploração, a recuperação de alguns recursos praticamente não acontece, o que os torna não renováveis. Os significados e as classificações dos recursos naturais que aqui sintetizamos se fizeram necessários em razão do desenvolvimento econômico exponencial do último século e de sua superexploração, sobretudo com o advento das tecnologias e a intervenção predatória do homem. Machado e Oliveira acreditam que toda atividade econômica sempre se inicia com a utilização de algum bem natural. Tanto é verdade que somente após a averiguação
da finitude dos recursos naturais, as potências mundiais se mobilizaram para tecer discussões sobre o tema. Os autores salientam que, após a Conferência de Estocolmo, os países começaram a criar órgãos e legislações ambientais, visando o controle da poluição ambiental. Grande parte das legislações entra em vigor apenas depois do final da década de 1970, momento a partir do qual foram criados documentos com o intuito de monitorar, fiscalizar e punir práticas degradantes à natureza. Após a Conferência de Estocolmo, foi criada no Brasil a Secretaria Especial de Meio Ambiente, que era um órgão especializado no trato de assuntos ambientais. Tal secretaria se dedicava ao avanço da legislação e aos assuntos que demandavam negociação em nível nacional, tais como a produção de detergentes biodegradáveis, a poluição por veículos, a demarcação de áreas críticas de poluição e a criação de unidades nacionais de conservação, dentre outros. De fato, as medidas de governo se concentravam na agenda de comando e controle, normalmente em resposta a denúncias de poluição industrial e rural. Santos afirma que perdas ambientais e outras adversidades não eram priorizadas nos processos produtivos, de forma que a questão ambiental ficava alheia aos processos da modernidade. Um conjunto de leis e normas promulgados após a década de 1980 no Brasil estabeleceu exigências para as atividades das indústrias agrícolas e de mineração, o que resultou na abertura de empresas especializadas em estudos de impactos ambientais e relatórios de impacto ambiental, EIA e RIMA. É nesse cenário que os estudos e atividades associados ao planejamento ambiental tomam impulso e, de maneira bastante direta, associam o ambiente ao desenvolvimento. Assim, o planejamento adjetivado ambiental pode ser concebido como um caminho para o desenvolvimento social, cultural, ambiental e tecnológico adequados de um dado processo produtivo e da sociedade como um todo. O planejamento ambiental constitui-se, então, num instrumento de proteção à natureza e de fomento à qualidade de vida das populações. Então, aqui está dizendo que o planejamento ambiental ele visa a proteção do meio ambiente, né? E também da qualidade de vida, né, das populações. Freitas e Gomes comentam que a crescente mobilização social em torno dos riscos tecnológicos e sua propagação no âmbito judicial fizeram com que o Estado se posicionasse de modo a ampliar sua averiguação perante os problemas ambientais. Assim, esses autores dizem que o desenvolvimento da legislação no campo da saúde, segurança e do meio ambiente, tendo como consequência o crescimento das agências públicas encarregadas do problema, foi o que fortaleceu o planejamento ambiental e social, mesmo que este último não seja priorizado em nossas sociedades. Então, a gente viu, né, a importância do planejamento ambiental, né, porque o meio econômico ele funciona interligado com a questão ambiental, né? Então não adianta, né, a economia estar boa, mas a questão do ambiente estar muito degradado, né? Não adianta, porque os recursos naturais, por exemplo, eles acabam que desaparecendo, né? Eles acabam que se acabando, né? Os não renováveis. E também, né, o planejamento ambiental, ele visa a proteção da natureza e também a qualidade da vida das populações. Por isso que se faz tão importante a questão do planejamento, né? Do planejamento ambiental, quando você for construir uma casa, né? Uma cidade, sempre para estar respeitando o meio ambiente. Por hoje era isso, obrigada.